Bom dia, me chamo Adson, sou um dos autores em conjunto com o professor e doutor Marcos Vinícius Meado, e justamente com relação à sétima semana de Biologia de Itabaiana, CBITA 2021, elaboramos um resumo que foi submetido justamente com a subunidade temática Biodiversidade, com o tema Como se discute germinação de sementes pelo mundo. Bom, entender o comportamento germinativo vem sendo algo de interesse de diversos pesquisadores em volta do mundo durante vários séculos. E com relação a isso, com relação a essas pesquisas, a esses estudos que estão sendo elaborados com esse seguinte tema, há diversos contribuintes para algumas áreas, entre elas a ecofisiologia vegetal e também a agronomia. Bom, o objetivo deste trabalho por si só não é somente entender como vem sendo discutido esses comportamentos de sementes, mas também analisar de uma maneira mais minuciosa os parâmetros que estão sendo mais utilizados por esses pesquisadores. E justamente com relação a esses parâmetros de germinação, quatro são os mais importantes, que é justamente entender a quantidade de sementes germinadas, ou seja, quantas sementes são germinadas, e entender também sobre o tempo de germinação. Já o terceiro parâmetro utilizado no processo germinativo é justamente com relação à velocidade desse processo, do processo de germinação. E o último parâmetro encaixa-se justamente na sincronia do processo germinativo como um parâmetro de germinação. Só que, quando um pesquisador, no caso, ele vai analisar ou vai propor um estudo, ele pode escolher quais parâmetros ele deseja utilizar. E é justamente o nosso foco, é entender quais parâmetros está sendo mais discutido, mais elaborado, mais submetido a seus estudos. E com relação a isso, eu e o professor Marcos Vinícius Meado, fizemos uma revisão através do periódico CAPES, ou seja, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Através desse portal, podemos analisar quais os parâmetros, quais os critérios estão sendo realmente pesquisados e elaborados em seus estudos. Bom, basicamente, quando adentramos ao site e fazemos uma revisão da literatura no portal CAPES, colocamos algumas palavras-chave em buscar assuntos, por exemplo, do nosso interesse, como, por exemplo, os Germination Parameters, que é parâmetros germinativos. E com esse assunto pesquisado, foi encontrado 47 mil resultados, e isso no período de 6 de agosto de 2021. Bom, a segunda ferramenta de refinamento de busca foi justamente periódicos pesquisados por pares. Houve uma diminuição com relação aos assuntos que envolvem periódicos pesquisados por pares, com um resultado de 45 mil. Houve uma diminuição de basicamente 2 mil resultados. Bom, e o segundo refinamento é justamente com relação ao tipo de recurso. O refinamento que a gente utilizou foi artigos. Esse é um tipo de recurso e, através desse recurso utilizado, encontramos 44.482 resultados. Bom, mas e com relação ao terceiro refinamento? Qual foi o terceiro refinamento utilizado para analisar esses critérios de legibilidade? Um deles foi com relação a seeds, que no caso são sementes, justamente esse aqui, que foram encontrados 5.324 resultados. Bom, adentrando agora para o quarto e último refinamento, foi justamente com o tópico Germination, que foi encontrado 5.548 resultados. Bom, alguns pontos a se destacar com relação ao comportamento germinativo. Os estudos justamente que permeiam ao comportamento germinativo iniciaram a partir da década de 1980 e durante esse período até 2021 são 40 anos de amostragem. E algo que devo ressaltar é justamente com relação a quantidades de artigos, justamente com esse tema, com esses critérios. Foi basicamente 80% entre o período de 2011 e 2021. Só que o parâmetro mais utilizado com relação aos estudos elaborados pelos pesquisadores apontam que 80%, mais de 80% na realidade, foram usando apenas o critério da quantidade de sementes germinadas.
E com relação a isso, a gente, pesquisadores, estudantes, tem como perspectiva algumas análises, algumas conclusões, justamente entender que o foco foi apenas na quantidade de sementes germinadas, e isso causa limitações. Que limitações são essas? As limitações permeiam basicamente a limitação do entendimento da real influência de fatores que sejam eles bióticos e ambientais. E isso vai repercutir basicamente em quê? Vai repercutir basicamente nos momentos mais cruciais da planta, no ciclo de vida da planta, porque através do entendimento, da pesquisa que é elaborada, justamente entendendo o comportamento germinativo, entender o que rege a semente, esses momentos mais cruciais repercutem justamente em um real entendimento sobre a influência desses fatores. Bom, em caso de dúvida, justamente com relação a esse conteúdo, que é comportamento germinativo, vocês podem entrar em contato através do meu Instagram e o Instagram do professor e doutor Marcos Vinícius Meado. Obrigado a todos e encerro minha participação.